Fala galera, aqui é Diógenes, canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo para você. Como saber se é depressão ou preguiça? O tema hoje foge um pouco do nosso dia a dia, mas se faz necessário, eu digo até por questão de experiência própria. Desde o início da pandemia até os dias de hoje, nós, pessoas com deficiência, tivemos uma carga emocional muito forte, até porque nós, pessoas com deficiências, fomos incluídos, né, como pessoas de risco desde o início da pandemia. Então, nós tivemos que ficar muitos, né, praticamente quem trabalha, é pessoa com deficiência, trabalha com carteira assinada, praticamente 90% foram dispensados pelas empresas para que fizesse trabalho home office, e outras categorias ficaram em casa recebendo auxílio do governo. Então, assim, foi um momento muito difícil na minha vida. Vocês podem ver, não sou menino mais, né? Já tenho uma idade, já tenho muitos anos de contribuição, já estou, vamos dizer, muito próximo de aposentadoria, mas não tenho trabalhado isso momentaneamente. Eu ainda me sinto no auge, muito produtivo, mas isso fez parte de alguns momentos da minha vida, e obviamente que a gente troca informações entre famílias aqui. Eu recebo diversos outros direct através do nosso Instagram, recebo aqui nos comentários de várias pessoas quanto a essa questão. Meu filho está com excesso de preguiça, você acha isso, aquilo? E eu digo para vocês, eu não sou profissional da área de saúde, não tenho bagagem, nem conhecimento, nem know-how para conseguir responder às pessoas quando vai para essa linha. Então, o que me chamou a atenção, então, obviamente, né, eu pedi socorro aos amigos, aos conhecidos, passei vários casos desse. Confesso também, não foram tantos assim, mas em nível de percentual, isso me chamou a atenção pela curva e pela similaridade das situações de alguns relatos de famílias, né? Filho em questão de pai, marido relacionado à esposa, esposa relacionada a marido e filho. Então foram vários pontos. Ele não tinha vamos dizer assim, uma forma de você dizer, isso e assim por causa disso. Então foi bebida, foi desemprego, foi falta de dinheiro, foi mal na escola. Então ele não tinha um parâmetro igual para todos, para que a resposta fosse constituída de uma única razão. Então eu estou trazendo esse tema aqui hoje, que de repente você aí, até mesmo você, pessoa com deficiência, pode estar passando por isso. Isso foi um momento de socorro. A intervenção da minha filha foi fundamental, ela me acompanhou até uma profissional. E então, o que eu achei que era uma preguiça, um negócio e tudo, eu estava assim entrando num processo depressivo causado por frustrações, né? Sentimento de incapacidade, de você ver a situação e você não poder resolver certas coisas. Então isso foi dando um acúmulo e gerou alguma coisa fora dos padrões, e eu vi que isso tem sido, sim, uma constante na vida das famílias, principalmente das pessoas com deficiência. Então eu trouxe alguns pontos que a profissional que me atendeu, e aí eu dividi isso que estava acontecendo com ela também, né, das outras pessoas, e o canal, você que está me ouvindo, eu agradeço imensamente, porque vocês também foram uma forma que eu consegui sair desse ambiente fechado, né,
de ganhar vida, de voltar a falar, já que a gente não pode ter aquilo que eu sempre gostei, sempre fui acostumado, ter uma roda de pessoas, de a gente conversar, de trocar ideia. Nós tínhamos um negócio, um comércio, e desde a pandemia para cá, nós paramos. É motivo de um outro assunto, mas assim, eu estava acostumado a dialogar, então você que está aí do outro lado da telinha, a gente não troca aqui um bate-papo natural, às vezes na live isso é legal, acontece, mas eu respondendo vocês, eu me sinto que estamos sim conversando, e isso me resgatou novamente, me fez entender e ter essa plena certeza que muito tenho para aprender, e quando você aprende, você cresce, e quando você está num processo de crescimento, você sai da estagnação. Obviamente, o que é crescer, né? É você sair da inércia e acumular algum volume. Então, eu agradeço imensamente a cada um de vocês que me ouve, que me contribui, que me dá subsídio para que eu possa falar alguma coisa. Então, meu muito obrigado. Mas vamos lá, o que interessa. Vamos saber se é depressão ou se é preguiça, entender esses dois pontos que me foi orientado, que me foi passado, que foi, na realidade, o meu diagnóstico. Tá bom? Então, vamos lá, assim, o necessário é a gente compreender, saber se é depressão ou preguiça, é de suma importância para a gente garantir que a pessoa receba um amparo adequado em cada situação, tá? A situação dela. Afinal, cada um desses casos requer um olhar diferente. Não é o mesmo olhar para cada um, viabilizando mais qualidade de vida e bem-estar para o indivíduo em questão. Então, você tem que entender esses dois pontos. Ah, mas Jorge, como saber se é depressão, se é preguiça? Então, vamos lá, vamos entender a depressão, né? O primeiro ponto que nós devemos deixar bem claro é que não podemos dizer que uma pessoa depressiva ela é preguiçosa e nem que todo preguiçoso, de fato, ele está depressivo. Tá? Por quê? Porque a depressão não é preguiça. Isso me foi muito colocado. Tá? Um dos diagnósticos que nós apresentamos para o doutor que eu estava com excesso de preguiça, que eu estava assim, que eu estava assado, extremamente desanimado. Né? Então, deixou muito claro para mim. Né? A depressão não é preguiça. Ela é sim um cansaço físico e mental, que pode ser confundido com preguiça. Plenamente, pode sim. Tá? Porém, a depressão ela costuma ser mais tensa. Tá? Além de que nós só podemos caracterizar como um quadro depressivo se a pessoa apresentar outros sintomas e características específicas da doença. Tá? Ou seja, se uma pessoa apenas demonstra preguiça por uma atividade ou um conjunto de atividades, mas leva uma vida normal e não apresenta demais sintomas de depressão, não podemos dizer que se trata de uma pessoa depressiva. É fundamental, sim, ter esse conhecimento antes de rotular, tá? As outras pessoas, tanto as depressivas como preguiçosas, ou uma pessoa que está com preguiça como depressiva. Tá? Às vezes são momentos, situações de cada pessoa, por cansaço físico mesmo apenas. Vamos parar de ter esses diagnósticos de internet, tá? Dando rótulo negativo para tudo. Então, assim, nós que estamos aqui na rede social, eu que me alimento muito de informações, nós temos que ter muito discernimento o que nós estamos lendo, o que está acontecendo. Tá? Por exemplo, assim, quais seriam os sintomas de depressão? Eu não estou aqui dando diagnóstico médico. Eu estou fazendo um relato de momentos que eu vivenciei. Então, tudo isso que eu estou passando para vocês é o que a doutora ela nos colocou lá para que a gente pudesse avaliar e acompanhar, obviamente, com medicamento, para tentar entender. Então, além do que nós já mencionamos aqui, também é muito importante a gente conhecer outros sintomas da depressão. Então, por isso que assim, tem que procurar um médico, tá? Se eles estiverem presentes na sua vida ou na vida de alguém que você conhece, por semanas ou meses, tem sim que procurar uma orientação médica, tá? Internet é campo informativo,
e não de prescrição médica, tá? Mesmo profissionais que estão aqui falam isso. E eu aqui muito menos, não estou diagnosticando ninguém. Eu só estou colocando relatos de situação vivida e estou colocando para você. Se a pessoa passa por algum desses sintomas por um longo prazo, procure sim com ela um médico. Tá, vamos lá então. Por quê? Porque depressão tem tratamento. E isso pode viabilizar mais qualidade de vida para a pessoa. Tá? Então isso aconteceu comigo. Né? Eu voltar à atividade, eu estar fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje para vocês, foi um dos pontos de recuperação, de trabalhar o psicológico, a autoestima, aquelas coisas. Então vamos lá. Esses sintomas aqui, né? Você tem que analisar lá. Que sinais são eles? Tem fadiga em excesso? Tem muita sonolência? Né? Hiperinsônia ou insônia? Tá? Tem sentimento de culpa? Tudo. A pessoa vai, que se eu tivesse feito assim, que se eu tivesse feito assado, que não sei o quê. Tem desesperança e tristeza profunda. Né? Não dá mais para mim. Assim era o meu pensar, assim estava o meu agir. Estava sem falta de perspectiva, estava com desejo de me isolar, fiquei, sim, por obrigação da própria, vamos dizer assim, de tentativa de nos proteger, nos isolar, tá? Da questão da pandemia. Mas aí eu queria só ficar deitado, meio que largado, não tinha vontade de fazer atividade que antes eu gostava de fazer, estava com apatia, com falta de prazer. Eu estou falando mesmo da questão de relacionamento conjugal, aquelas coisas todas. E além de um cansaço físico e mental. Eu tinha todos esses pontos que a medicina, né, nos coloca. Tá? Eu não cheguei a ter crise de choro, ou seja, eu não cheguei num estágio depressivo mais alongado. Tá? Falta de apetite foram poucas vezes, aquelas coisas. Pensamento de morte e suicídio por alguns momentos, isso passa assim pela cabeça. Você está doente, né? Mas toda a atenção dispensada, né, da medicina trouxe. Então, por que eu estou trazendo esse tema? É muito recorrente hoje na vida das pessoas, na vida da família PCD, esses momentos depressivos. Tá? Então, oriente seu familiar, se é teu filho, se é teu pai. Da mesma forma que a minha filha veio de prontidão ao meu socorro, que você também possa socorrer, né, membros da sua família, mas entender. E a avaliação profissional é muito importante. Tá? Então, assim, só para a gente finalizar aqui, vale ressaltar o seguinte, que a intensidade de todos esses sintomas que eu falei aqui, ela pode ser bastante diferenciada de pessoa para pessoa, tá? Não necessariamente isso que eu passei para você é o meu diagnóstico, do meu dia a dia, do exercício, do questionário que nós preenchemos, tá? Para poder apresentar a doutora posterior. Então, isso vai mudar de pessoa para pessoa, mas normalmente, desses pontos todos que a gente relacionou, que vários deles, na pessoa depressiva, sim, ele aparece. Mas também algumas pessoas podem sentir mais vontade de chorar, enquanto outras se isolam mais. É por isso que é necessário o acompanhamento profissional e um diagnóstico qualificado. Tá? Então, por gentileza, não façam dessas minhas palavras o seu diagnóstico. Mas se isso tudo que eu coloquei aqui, você olha e fala, poxa, isso... Jorge, é mais ou menos isso. Procure um médico. Leve a pessoa da sua família ao médico, procure. Mas é difícil. Esquece das dificuldades, parte para a atitude para poder te recuperar. Por que a avaliação é importante? Porque saber se é depressão ou preguiça é um passo importante para seguir nesse caminho mais saudável para a pessoa. Tá? Agora que você já compreende alguns pontos, né, sobre a questão da depressão e da preguiça e tal, e se ela vem associada com outros sintomas, comece sim a analisar a situação mais adequadamente. Caso desconfie de um quadro de depressão, busca avaliação psicológica. Isso é muito importante para que o tratamento ideal seja posto em prática.
O quanto antes, melhor. Invista em mais qualidade de vida e bem-estar, tá? Mas esse bate-papo aqui, ele se fez necessário por mim, até para poder apresentar, porque muitas pessoas estão me perguntando, quem é esse cara aí que fica gritando, fala galera, que está trazendo, que tem tido. Eu tenho o meu conhecimento, tenho o meu know-how, tenho as minhas experiências dentro da militância da pessoa com deficiência, tudo mesmo de forma um pouco diferenciada, né? Sempre trabalhamos na questão de geração de trabalho, de tudo. Mas esse momento fez com que a gente se apercebesse que muitas dessas coisas têm acontecido no meio dos nossos irmãos PCD. Vamos socorrer uns aos outros. Então, você que está aqui, que está me ouvindo, eu te agradeço imensamente por essa oportunidade de poder abrir meu coração, fazer até mesmo como se fosse um relato pessoal de tudo que tenho vivido, que vivi, né, de todas essas experiências e dividir com você. Você, mãe, que, né, nos comentários me procurou fazendo relato, tá aí o meu depoimento, né, de experiência do que ocorreu. De novo, eu repito, isso tudo aqui não é um diagnóstico médico, e sim uma orientação para que você possa passar para a sua família, que você possa acompanhar e entender tudo que está acontecendo. Tá bom? Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado você que tem vindo, tem nos acompanhado. Tá bom? E até o próximo vídeo.